Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, povo aí do meu canal. Me chamo Daniel. Estamos aqui no segundo episódio, mais um textinho aí para a gente poder falar, dar uma resumida para vocês. Hoje a gente vai trabalhar um capítulo desse livro aqui, ó, Iluminismo, do Francisco José Calazans Falcon, tá? A gente vai trabalhar o primeiro capítulo dele, que se chama O Jogo das Palavras, Iluminismo ou Ilustração. Tá? Nesse texto aqui ele divide em duas pequenas partes, chamada A Hora e a Vez dos Dicionários e a Vez dos Historiadores. Basicamente, o que ele faz aqui é mostrar como que seria uma definição de dicionários em geral e mostrar como que nós, historiadores, devemos pensar o que é o iluminismo. Também vai fazer algumas críticas a definições engessadas, definições que são unificadoras, dizendo que o iluminismo foi apenas uma coisa em toda a Europa. Então, esse texto aqui, ele é um texto para graduandos, né, graduandos em História. Não acho que funcione muito bem no ensino médio, porque no ensino médio a gente precisa realmente resumir e dizer que o iluminismo é uma concepção voltada para a razão, bem resumidamente, fazendo esse trabalho justamente que Falcão critica, né? Porque a gente tem que pensar que o ensino médio, os adolescentes, em geral, eles estão tendo contato pela primeira vez com a palavra, com o conceito, então é necessário realmente resumir para eles, fazer uma versão, né, sintetizada disso tudo. Mas para o professor que quer desenvolver, de repente, elaborar uma segunda aula sobre iluminismo, vale a pena dar uma lida nesse texto aqui, nesse livro, né, como um todo, e enriquecer mais a sua aula. Então vamos lá. Esse livro aqui ele é fácil de encontrar, ele é baratinho, ele é muito utilizado, né, nessas aulas de graduação, né? É um livro clássico aí também, tá? Da editora Ática. Não sei se tem outras versões hoje em dia, mas ele é bem conhecido aí, desses livros bem fininhos que tem um texto tranquilo de se ler. Então, o texto, né, de Falcon, ele vai questionar essa questão. Iluminismo ou ilustração? Qual palavra que a gente vai utilizar? E aí, em primeiro momento, ele diz, né, ele vai explicar como é que é essa questão no geral, como é que se pensa no geral. E nós, como profissionais da história, a gente tem que problematizar essa unificação do entendimento. Tá? Por exemplo, ele começa dizendo que a gente entende que são as filosofias das luzes, né, no geral. E aí vem uma série de definições de dicionários, né? Inclusive até utilizando a Aurélio, que a gente fala em história, para a gente não utilizar esse tipo de dicionário, porque ele não contextualiza as questões de história, mas o Falcão ele faz isso propositalmente para poder mostrar o que é entendido a questão iluminismo no senso comum, no popular, entre as pessoas, no geral, né? O que seria iluminismo, né? Então ele coloca aqui, por exemplo, que no Aurélio é um progresso e razão, incentivo à liberdade de pensamento. Está errado? Não, mas não está totalmente certo, né? Falta algumas definições, depende, como o texto vai colocar mais à frente, vai depender da onde, aonde, em que lugar, da onde veio essa definição, quem fez essa definição, para qual país essa definição foi feita. Então, o Aurélio aí, claro, ele vai pegar numa forma generalista. Tem outros aqui, que não são da Aurélio, né, da Aulete, tem da Academia, vai vários aqui. Mas, por exemplo, seita ou doutrina religiosa ou filosófica, inspiração sobrenatural. Também não diz muita coisa, né? É intelectual, é sobrenatural, é racionalista. Racionalista como? Como que é sobrenatural? O que isso quer dizer? Né? Mistura duas coisas aí, uma liberdade de pensamento, mas é sobrenatural, tem uma questão espiritual no meio, você tem que sentir, é um dogma, não sei. Então, filosofia intelectual, postura racionalista contra o absolutismo. Então,
pode ver que são elementos de definição que pegam pequenas coisas do iluminismo em algumas partes da Europa. É esse ponto que o texto quer chegar. Tá? Outra aqui, mentores iluminados por Deus só admitir a luz e a razão. Por Deus, alguns não entendiam dessa forma, que era por Deus. Alguns entendiam que era a questão da razão humana, do ser humano. Né? Voltaire mesmo era um desses. E aí? Como é que a gente define? É muito difícil, né? Então, o que se entende, no geral, é que sim, é um movimento filosófico do século XVIII, né? Que é um tipo de doutrina, sim, e doutrina a gente entenda, né, como um conjunto de conhecimentos, tá? E que, em alguns momentos, é definido com uma certa mística. Por que tem essa dualidade, né? Às vezes é razão, às vezes é místico, às vezes é as duas coisas juntas, tá? E depois ele vai falar da palavra ilustração. Qual a diferença, né? De ilustrar, pintar, desenhar, fazer um desenho, né? Ilustração seria o ato de ilustrar-se, ou seja, de buscar esse conhecimento, né? Então, a ilustração, ela seria revelar, né, uma questão de você buscar esse conhecimento do iluminismo. É quase que a mesma coisa, né? Quase que a mesma coisa, mas seria o ato de você estar buscando essa cultura, esse entendimento, tá? Então a ilustração seria mais ou menos nesse sentido. Eu coloquei aqui a aculturação, educação intelectual, erudição, não gosto dessa palavra, tá, gente? Doutrina. Tem uma outra parte aqui que eu até fichei isso de forma diferente. Eu acho que é mais interessante para falar para vocês, ó. A questão da ilustração, né? Eu deixei aqui em algum lugar. Ó, a gente tem a metáfora, né? Essa questão da metáfora das luzes, que a gente já sabe, né? E essa metáfora é bem interessante para falar para vocês também, que ela se reflete no termo aluno, né? Então, muita gente já sabe disso, não acho que não é novidade para muita gente, mas o aluno, ele seria o ser sem luz, né? A de negação de luno, né? De luz. E o professor seria aquele que traz a luz aos seus discentes que estão na sombra, né? Eu prefiro utilizar a palavra discente, docente e discente, ou professor e discente, né? Aluno eu não gosto por causa dessa conotação pejorativa. A pessoa não tem nada, ela vive na sombra, logo ela precisa de uma luz ali, né? Então, a ilustração ela poderia ser, né, essa questão do ato de ilustrar-se, tá? Então, ela é muito parecida com a questão anterior. Ela não se difere muito, mas seria o ato de fazer, de buscar, de ser uma pessoa que se refina, que se requinta de algo. Tá? É bem interessante essa pequena diferença. Uma é o próprio conceito, a outra é o ato de fazer isso. Então, o Falcon ele coloca que muitas vezes quando a gente generaliza assim, né, coloca tudo muito, né, empacotado, a gente corre risco de fazer um termo que ele fique muito vazio de significado, porque tem todo significado, então ele fica muito vazio. Isso acontece muito hoje com fascismo, o conceito, termo fascismo, né? Ele acabou virando um xingamento, então ele acaba ficando vazio de significado. Ele era usado especificamente para algumas questões no passado, e aí ele acabou agora está sendo utilizado como uma forma até de xingamento. Então o conceito ele perde o seu significado, o seu conteúdo ali já definido historicamente. A mesma coisa tenta se fazer com o conceito de racismo, né, que é historicamente construído, ele é específico por uma questão da diáspora negra, da escravidão, aquela coisa toda, e aí se começa a querer utilizar esse conceito aplicar em outras situações que não seria, né, até aquela polêmica racismo reverso, né, contra o branco, né, não existe porque o conceito ele é construído historicamente, ele tem toda uma história por trás para poder ser o que é, tá?
Então, então o Falcão coloca isso, ele coloca que é perigoso isso, né? Então a palavra iluminismo, né? A própria palavra, definir essa palavra iluminismo, ela tem vários significados, né? Ilustrar, iluminar, mas essas definições, o que o Falcão coloca, elas foram criadas basicamente no século XIX, né? Mais XIX, foi mais especificamente com Karl Marx na Primavera dos Povos. Então, quando se utiliza geralmente uma definição do que é iluminismo, se utiliza a definição de Marx, ou seja, quase um século depois de quando se estava acontecendo o iluminismo de fato. O Marx ele coloca muito bem na definição dele, Marx e Engels, né, não podemos esquecer de Engels, e ele coloca muito bem que é um movimento da burguesia. Está correto ele, mas isso se aplica ao século dele, tá? Especificamente a 1848, porque essa burguesia já vem ilustrada, olha a palavra ilustrar-se, né? Ela já vem ilustrada com esses pensamentos iluministas, já vindo com sua ideologia liberal, já em desenvolvimento também, mas no século anterior, antes da Revolução Francesa, utilizar a definição de Marx é um problema, porque existem países, né, cada país ele tinha uma forma de ver o iluminismo, e é isso que o Falcão critica, né, que às vezes, se utilizar essa definição, na verdade, essa definição ela até atrapalha o entendimento mais profundo do que é o iluminismo antes da Revolução Francesa. Então a gente tem que se ligar na geografia, aonde está sendo falado e em que período histórico isso está acontecendo. Se a gente está falando de pós-Revolução Francesa, a gente já está entrando em 1848, perfeito, dá para usar o Marx perfeitamente nessa definição dele. Mas se a gente está pegando lá de trás, lá de antes da Revolução Francesa, é bom você especificar de acordo com cada local, região, e ver como que essa concepção do iluminismo e essa ilustração dos burgueses, ela foi se modificando com o tempo, até virar o que o Marx realmente define. É bem interessante essa discussão, uma discussão bem profunda, né? E importante. Então, o iluminismo ele pode ser definido na palavra, só que essa definição da palavra, geralmente as pessoas que vão definir ela pegam um conceito, e é um conceito que pode ser utilizado também no ensino médio, porque a gente resume mesmo, né? Falamos disso. O iluminismo ele tem um sentido, um significado, ele varia, por exemplo, no francês. No francês ele é o quê? É uma ordem e estado de espírito. É um movimento intelectual do século XVIII e é um esclarecimento, né, radical sobre as coisas. Isso a gente está falando de França, onde aconteceu a Revolução Francesa. Então vocês podem ver que o iluminismo é um estado de espírito. Ou você está ilustrado ou você não está. Não quer dizer que se você adquiriu as informações, você logo se tornou ilustrado. Você pode estar num momento que você não está ilustrado. Eu quero ficar aqui, sei lá, quero ficar aqui de boa na minha, não quero pensar em nada, não quero refletir sobre a vida, eu quero ficar relaxado, tal, né? Quero ficar alienado. Logo você não está ilustrado. Mas você, não, eu estou estudando, eu quero saber das coisas, eu quero entender. Logo, razão, né? Então você está no momento ilustrado. Perceberam? Essa é a questão na França, tá? E é assim um esclarecimento radical, ou seja, totalmente contrário à ideia da monarquia, não obedecer aos dogmas da igreja. Vamos diferenciar, né, que ser anticlerical, por exemplo, ser anti o clero, anti a ideia de que a igreja ela tem que mandar nas coisas e dar as ideias, não é ser antirreligioso, tá? Existia iluminista antirreligioso? Existia. Mas muitos deles eram religiosos, então eles só viam que a igreja não deveria mandar nas coisas, nem definir, né, o pensamento, o livre pensamento das pessoas. Continuando, então, na Alemanha, por exemplo, né, se liga à experiência dos déspotas esclarecidos. Então tem que ver o contexto histórico da região. Quem eram esses déspotas esclarecidos antigos reis da Alemanha?
que levaram a esse pensamento, né, de que, né, existe essa razão, existe essa definição. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma outra coisa sobre a Alemanha, que eu anotei sim. Eu queria falar para vocês aqui, ó. Eu coloquei aqui que a Inglaterra, não, a França. Ah, tá, beleza. Só achar aqui, gente. Coisa, né, não é ao vivo, tem edição aqui na Alemanha, né? Era o esclarecido, descobrimento, reconhecimento, um esclarecimento intelectual racional, ligado aos déspotas esclarecidos, ligados a eles. Eles foram os primeiros ali a terem a mente mais à frente, então eles eram tipo como se fosse uma base assim, para entender o que era ser um iluminista. E por último aqui a Inglaterra, que num primeiro momento não tinha um movimento iluminista, enquanto nos outros já estava rolando. Posteriormente eles vão desenvolver o seu iluminismo, mas lá estava muito ligado à moral e à economia. Olha que interessante, né? Então a moral e a economia definiam o iluminismo na Inglaterra, tá? Na Escócia também, na Inglaterra e na Escócia, voltado para a natureza moral ou econômica, tá? Então vocês veem que em nenhum momento a gente falou de questão econômica. A gente está falando num primeiro momento, de estar informado e não estar informado. Num segundo, que tem uma questão que é ligada aos déspotas. E num terceiro momento aqui na Inglaterra, que está ligada à moral, né, e à economia, que não tinha sido falado até então. É bem interessante isso. A gente vê as diferenças. Ah, eu estou estudando iluminismo na Inglaterra no século XVIII. Então você tem que entender como é que era o iluminismo lá, apenas lá, né? E aí depois você fazer as comparações, o que tinha de semelhante, o que tinha de diferente, como é que era a mentalidade em relação a isso. Isso é muito interessante. Então tem uma rede de significações aí, né? É bem interessante. Rede de significações, ele fala aqui, para quem tem essa edição, claro, ele fala aqui até na página 15 dessa rede de significações. Será que eu anotei certo? Né? Aqui, ó, na página 14 e 15, ele está falando exatamente disso aí, né? Aí está falando aqui, ó, a questão da luz na natureza moral e econômica. Eu vou só ler a citação que ele faz aqui, que é: a Inglaterra liberal, país de Locke e de Newton, é o país mais esclarecido da Europa. Ninguém se apaixona pela tolerância religiosa, pelas liberdades políticas e intelectuais, quando já se possui tudo isso, né? Se eu já tenho essa moral, não tem por que eu ficar me ligando à bondade religiosa, né, aquela questão, né? Então, o Falcon, ele coloca até no livro dele aqui, né, que o problema do vocabulário das luzes é ainda uma questão em aberto, tá? Não basta estudar cada palavra em si mesma, é preciso situá-la filológica e historicamente, nacional e internacionalmente. Você tem que localizar ela no lugar, na região, entender como é que era o significado, a mentalidade que se falava sobre aquilo. É difícil ser historiador, é difícil, né? A rede de significações que constitui o seu campo semântico não é uma mera reprodução ou reflexo de uma realidade histórica, mas é uma reação a essa realidade. Entre uma coisa e outra, há um espaço mental maior ou menor, tendente à contestação da própria realidade. O que está querendo dizer aqui é que não adianta também, a gente vai entender como é que se pensava aquilo ali, mas também isso não quer dizer que isso vai representar exatamente aquela realidade como era, porque uma pessoa que escreve algo sobre, ou fala, pensa, numa determinada época, é claro que ela é influenciada por sua época, mas ela tem intenções em escrever aquilo. E aí o trabalho do historiador e da historiadora fica ainda mais difícil, porque além da gente entender, tentar entender as entrelinhas, entender a intenção de quem faz, a gente também tem que captar qual que era mais ou menos a mentalidade no período. Por isso que é difícil falar de história. Ah, tem a verdade aqui sobre esse período. Não tem, porque é uma interpretação sua. E quais fontes você está utilizando? Quem falou aquilo ali? Será que quem falou isso não tinha uma intenção de retratar aquele período, aquele lugar
de uma forma mais enfeitada ou menos enfeitada, ou talvez até mais pejorativa, tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso que a gente cruza um monte de fonte, para tentar chegar mais ou menos a um denominador, e mesmo assim a gente não tem a certeza de que isso é a total verdade. A gente pode aproximar dessa verdade, tá? Então, e é bem interessante porque a metáfora que se trabalha é a luz. Eu falei para vocês a questão do aluno, né? Então a metáfora é de oposição sempre entre luz e sombra, né? É uma revelação divina contra o reino das trevas. E aí entra as contradições. Por quê? Esses iluministas, eles viviam num período, né? É um período que a igreja estava presente ali o tempo todo. E é claro, aonde eles vão buscar essas metáforas? É claro, na concepção religiosa da igreja. Eles vão pegar a questão da luz mística, a luz divina, né? Como se descreve lá os anjos e Deus, como sempre como raios de luz iluminando as trevas, né? E Satã está sempre na escuridão, né? Como coloca lá John Milton, né? No Paraíso Perdido. Então, essas metáforas religiosas são utilizadas. E aí você pensa, pô, que contradição, né? Porque se a gente quer se libertar justamente dos dogmas da igreja, por que utilizar as metáforas, né? A gente trabalha com o que tem, no período que a gente tem, a imaginação que a gente pode construir ou até reconstruir aqueles significados. Então, claro que é carregado de contradições. A gente tem uma luz mística em contradição com uma luz racional, né? Seu significado ele é plural, né? Não é uma unidade, como a gente falou, né? Pode ser uma doutrina, né? Acreditar em uma iluminação interior. Olha que interessante, ou você é iluminado ou não, ou você tem um conjunto de conhecimentos ou não. Pode ser uma mística, né? Uma manifestação irracionalista, quase que religiosa, e pode ser também uma filosofia mais racional. Então, por isso que quando você fala lá no ensino médio, de certa forma, você está mentindo para os seus alunos, dizendo que o iluminismo é baseado na razão. Sim, ele é baseado na razão, mas depende de onde. E tem locais que vão ver como uma manifestação mística. Isso é muito interessante a gente debater. E quebra um pouquinho aquela ideia de que os iluministas eram totalmente razão versus a irracionalidade religiosa. Isso é muito interessante da gente debater, levar para debate, mostrar como que não era tão preto no branco como a gente sempre pensa que a história é, tá? E aí tem uma reação dialética histórica, né? Histórico-dialético, né? Esses sentidos, eles não, um sentido acaba e o outro passa a existir. Na verdade, eles coexistem. Ou seja, as ideias religiosas, os dogmas, todas as concepções religiosas coexistiam junto com esse iluminismo, nessas ideias iluministas da razão. Então não é que a razão chega lá e acaba, não, fala, agora a gente não vai pensar mais conforme a igreja, a gente vai pensar dessa forma, a igreja para de produzir. Não, a igreja continua produzindo seu conhecimento, os iluministas produzem seu conhecimento, e isso cria uma gama de variações de pensamentos naquele período ali, e muitos deles se associando com as ideias religiosas, tentando conciliar ou qualquer coisa desse sentido. E aí se cria essas contradições e talvez até continuações, né? Porque quando a gente trabalha com a questão da ideia da mística, acaba meio que continuando, né, uma ideia religiosa nesse sentido. Então, o ponto de partida, né, ele é um ponto de partida religioso, sim, né? Só que fazem releituras, né, e produzem novos resultados disso aí, né? Na página 19, se tiver certinho aqui, meu fechamento, tem uma citação do Kant, né? E o Kant, ele define, né? Define dizendo, aqui, né? O Kant, ele explica o que foi o iluminismo, né? O iluminismo foi um processo de esclarecimento, conhecimento, de enriquecimento, capacidade de pessoas pensarem por si mesmas, que é geralmente a definição que a gente utiliza, né? Mas vamos ler aqui o Kant, só para a gente fechar. A saída do homem de sua minoridade, pela qual ele é responsável, minoridade, isto é, incapacidade de serviço do próprio entendimento, sem a orientação de outrem. Minoridade pela qual ele é responsável, porque
a causa dessa incapacidade não está numa deficiência do seu entendimento, e sim na falta de decisão e de coragem para dele servir-se sem a direção de outrem. Separe Alde, né? Tem coragem de servir-te do teu próprio entendimento. Eis a divisa das luzes, tá? Então, essa definição do Kant aí coloca que esse ser humano ele precisa ter coragem de chegar e pensar por si próprio, né? E eu acho que é isso, gente. Esse texto é bem tranquilo, tem a sua continuação, o terceiro capítulo, Espaços do Tempo, Iluminismo e suas bases sociais, que dá uma base, né, uma base social, dá uma base muito boa para essa continuação da leitura. Geralmente eu dou esses 2 capítulos seguidos, né, numa aula só, mas para entendimento, né, no geral, se quiser fazer um debate mais questão teórica, mais questão do conceito, e desconstruir um pouco essa ideia de que o iluminismo era uma coisa só e totalmente baseado numa razão apenas, né? Esse texto ele é ótimo para poder fazer esse debate. Pessoal, então eu agradeço aí mais uma vez a audição de vocês aí e vamos produzindo mais vídeo aí mais para frente. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom descanso.